dia a todas, porque somos muito mais todas que todos, a todos e a todos também, né? Porque a gente está trabalhando com a diversidade aqui. Então, bom dia, pessoal. Quer dizer que eu estou super feliz, que é uma honra estar aqui falando para vocês, que não tem nem nome a essa possibilidade de poder difundir, de poder falar de um tema que eu já trabalho há mais de 20 anos. Né? Eu venho trabalhando nisso, eu venho insistindo, eu venho falando. Só que tem uma questão... Ai, gente, eu sou muito distraída, eu esqueci de agradecer. Desculpem, primeiro de tudo, ao SESI de São Paulo, pelo convite, por ter me trazido aqui, por ter me convidado, pelos diálogos que nós tivemos durante esse mês. A Fundação Roberto Marinho e a TV Futura também, que é muito parceira, que eu vou muito lá. Aliás, eles já me convidaram para o programa para ir lá falar sobre o evento sexta-feira. Estou sempre na TV Futura falando, e teimosa que eu sou, né, uma capricorniana bem teimosa, eu venho insistindo no tema. Eu sou da Flaxo, eu não vou falar sobre a Flaxo, depois vocês podem entrar no... Gente, cadê o... Vocês podem entrar no site para ver o que é a Flaxo. Eu acho que vocês receberam, cada escola recebeu um material que eu mandei, que é um material sobre... Vamos ver se eu vou acertar, gente, que eu sou péssima. Que é um material sobre convivência e violência escolar, que é de um programa que eu vou ter oportunidade, espero, que a uma hora me dê chance de chegar no programa que eu tanto quero conversar com vocês, porque é um programa sobre convivência e violência escolar. Bom, eu acho que nós não podemos falar nesse tema sem antes nós falarmos no que é escola. Né? Todas vocês conhecem o Morin, todas vocês sabem como ele, nos seus livros, insiste no valor não só da educação, como da escola também, como local de transmissão de todo um patrimônio cultural da humanidade, né? Com valores e também com afetos. A escola não é algo objetivo, onde nada acontece. Né? Nós sabemos também, vocês sabem que eu venho fazendo pesquisas sobre juventude, sobre adolescência, sobre um pouco menos sobre infância, e converso, e tenho grupos focais, e tenho pesquisas quantitativas, e dados, e diagnósticos, e entrevistas também em profundidade. E algo que ficou como sentido comum é que os pais não ligam para as escolas, né? Que a escola é algo secundário. Bom, nós sabemos que não é o caso de vocês, tanto que deve ser e é muito difícil entrar para uma escola SESI. É um trabalho para os pais procurar que os filhos estejam numa escola séria, mas mesmo na escola pública, quando a gente entrevista, quando a gente conversa sobre os diversos temas, a questão da mobilidade social é um tema importantíssimo para as famílias. Né? Então, eu acho que a escola também ela é um espaço de mobilidade social, e pelas pesquisas nós temos que os alunos que pelo menos não têm, e as alunas que pelo menos não têm o ensino médio, eles têm muito menos chance de encontrar algum trabalho. Eu gosto muito do Charlot, não sei se vocês conhecem, o Bernard Charlot. Ele é um pesquisador francês, mas que casou com uma brasileira e mora no Sergipe. E ele trabalha muito sobre a questão da palavra, o Charlot. Então, ele insiste muito em que há que trabalhar a palavra, que a escola é um lugar ideal para se trabalhar a palavra. E quem trabalha a palavra ensina estudantes a pensar. Gente, não existe nada mais importante, nada mais surpreendente, como ele diz, do que ensinar a pensar. Né? Quer dizer, nós não temos só que ensinar aquilo que é óbvio. Nós temos obrigação de ensinar os nossos alunos a pensar também. E a escola é
um lugar de socialização, de interação entre pares, de interação entre alunos e professores, principalmente os professores significativos. Eu vou falar de outra pesquisa que eu realizei, que o tema era por que os alunos permanecem nas escolas, não porque eles saem. Também está no site da Flaxo a pesquisa. Então, essa pesquisa foi muito difícil de responder, mas, fazendo um resuminho para vocês, o que os alunos e as alunas diziam é se eles tivessem um professor que soubesse ensinar e um professor significativo que o soubesse escutar, eles não sairiam da escola, eles permanecem na escola. Eu acho que isso é importantíssimo, inclusive, para a autoestima dos professores. Por outro lado, eu ia começar com isso e também esqueci, eu queria fazer um reconhecimento aos professores hoje no Brasil. Talvez vocês não tenham conhecimento de tudo que está acontecendo com relação à violência que está existindo, mas todos são vítimas. Eu acho que os pais são vítimas, os alunos são vítimas, vide Suzano, e os professores são vítimas. 2 dias atrás, mataram um professor em Goiás. E isso tem acontecido constantemente. Então, eu quero fazer aqui um reconhecimento e que a gente pense em conjunto o que fazer sobre isso. Depois eu vou citar mais a Marta Nussbaum, mas eu acho importante que os educadores conheçam. A Marta é uma filósofa, ela é americana, ela dá aula nos Estados Unidos, ela trabalhou também com... Ela escreve com o que foi prêmio Nobel em Economia, que trabalha a desigualdade, o Amartya Sen, que todos vocês escutaram falar. E ela é muito interessante, porque a Marta é muito interessante, e o Tia Sen também. Eles acham que a escola, como vocês veem aí, é um lugar fundamental. E que é um lugar que todos os cidadãos têm que passar, e é um lugar também que leva a que a democracia seja uma democracia efetiva. Eu vou correr um pouquinho mais. Bom, o que vem acontecendo nas escolas que todos nós sabemos, né? Teve uma mudança muito grande, vamos dizer, nos últimos 50, 60 anos. Primeiro, a escola se democratizou, ou seja, hoje nós temos quase 100% dos alunos que entram para o ensino fundamental. Isso não quer dizer que permaneçam no ensino médio, né? E, muitas vezes, isso não quer dizer também que não saiam do ensino fundamental. O Dubé, que é outro pesquisador, professor francês, ele diz que a gente tem que pensar também na massificação, ao invés de falar só na ampliação, porque essa massificação se deu em muitos países, e no Brasil também, sem uma qualidade efetiva. Então, que o melhor termo seria massificação. Quando houve essa massificação dentro das escolas, havia nessa época, nós tínhamos nessa época, muitas mudanças sociais. O que mudou? A família mudou. As relações familiares mudaram. Os jovens e os adolescentes mudaram, e mesmo as crianças. É diferente hoje do que era há 50 anos atrás. As relações de gênero, com o advento da pílula, etc., da sexualidade, também houve uma mudança muito grande. Só que o que menos mudou na nossa sociedade, em certo sentido, foi as escolas. Bom, como que a escola deveria ser? É interessante, essa pesquisa acabou de sair, eu estou trazendo para vocês, às vezes pode parecer meio chato, mas uma série de autores que eu acho que depois vocês podem ter acesso para aprofundar sobre o tema. Por isso que eu estou sendo meio chatinha. Em geral, eu não ponho assim, eu resumo direto, mas é por querer, não é sem querer, e nem
é uma forma de mostrar que eu sei, nada disso. É para socializar a informação. Vejam, acabou de sair uma pesquisa de dois autores, que eles dizem, um é americano e outro é norueguês, que eles dizem, acabou de sair, que crianças, adolescentes e jovens precisam de tempo para brincar, para descobrir, para não dar certo, para acertar, mas também para socializar. Isso eu acho muito importante, porque isso nós estamos falando de dois tipos de educação. O livro deles analisa a educação americana e de muitos países, e também a que nós seguimos, e a educação do norte da Europa, né? Da Finlândia, da Suécia, etc. E o que eles dizem é que tudo isso é a chave para dar para os alunos habilidades, para eles criarem, para eles inovarem, para eles saberem pensar, para eles terem empatia, concentração, etc. Bom, eu acho que isso é importante para a gente pensar também no que é a educação. A educação deveria ser um lugar da construção do saber, do pensamento crítico, eu vou reiterar isso, como diz o Charlot e outros autores também, mas ela deveria ser também um lugar de reconhecimento dos professores. Um lugar onde professores se sintam bem, educadores se sintam bem, alunos se sintam bem. E alunos também possam desenvolver muitas competências. Eles possam aprender a pensar, que eu volto a reiterar, eles possam se comunicar, eles possam ter competência para resolver conflitos do cotidiano. A escola, eu vou mostrar para vocês, e hoje eu não trago dados, mas eu vou mostrar para vocês que a escola, muitas vezes, é um lugar de conflito, né? E de problemas e de risco social também, né? A escola, ela se apresenta, muitas vezes, com muitos fatores de risco. Não é só os fatores de risco da comunidade. Ela própria apresenta muitos fatores de riscos. Nós temos trabalhado com esse conceito, agora, fator de risco, porque nós fizemos esses 2 livrinhos que vocês vão receber. Foi um trabalho, foi uma pesquisa, mas também um trabalho que nós fizemos junto com o BID, sobre escola, fator de risco e fator de proteção. E quando vocês veem os fatores de risco, é uma lista enorme. Quando vocês perguntam e veem os fatores de proteção, são muito poucos. Nós temos que pensar isso. Então, o que esses autores consideram fator de risco? Aprendizagem, fracasso, evasão, repetência, violência, baixos níveis de participação. Isso eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça, porque nós vamos reiterar muito isso e fazemos uma proposta de um programa baseado nos baixos níveis de participação que têm os alunos nas suas escolas. Por exemplo, existe uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos com jovens de ensino médio, que mostra que os jovens que sofreram níveis de violência moderada têm 5% de chance a menos de concluir o ensino médio. Gente, isso é nos Estados Unidos. Em Brasil, essa pesquisa não foi feita. Então, a conclusão é que há consequências no capital social e humano dos estudantes, né? Se nós tivéssemos uma política pública, isso eu vou reiterar muito, que pudesse trabalhar a questão da convivência e da violência, nós aumentaríamos o desempenho escolar dos alunos e a proteção dos alunos. Bom, eu vou falar de violência nas escolas e vou falar de novo que, durante muito tempo, a escola era um lugar sagrado. A gente lia isso. Tem muitos autores de sei lá, 60, 70 anos atrás, que colocavam a escola como um lugar sagrado, né? A escola era um lugar de respeito, a escola era um lugar de amor e mesmo de paixão.
A escola deixa de ser esse espaço. E ela deixa também de ser um espaço protegido. E ela, isso é importante, não só ela reproduz as violências de fora para dentro, que acontecem nas escolas, porque acontece muito nas comunidades, de existir briga entre alunos, e isso ter consequência dentro das escolas. Isso a gente vê muito. Mas a escola, isso é muito importante, ela também produz as suas próprias violências. E ela constrói vários tipos de violências por elas mesmas. Então, ela pode ser vítima e autora de violência. Ela é produtora e reguladora de violência. Uma coisa importante que a gente tem em mente, quando surgem fenômenos ligados à violência, deixa eu deixar aberto, desculpe. Quando surgem fenômenos ligados à violência, muitas vezes a gente lê no jornal que nada acontecia nessa escola e, de repente, aconteceu tal fato. Quero dizer que a violência não pode surgir de repente. Ela surge de uma determinada estrutura institucional. Ela surge também de uma maneira de organizar. E a gente não pode só responsabilizar as pessoas, que cometeram tais violências. A violência nas escolas é responsabilidade coletiva. É de todos os atores que estão dentro da escola. A violência não pode ser olhada como um ato de um só aluno. Ela é uma construção situacional, com gestos, palavras, etc., que anunciavam que algo ia acontecer dentro da escola, ou algo acontece, porque, muitas vezes, essas violências do cotidiano elas são invisíveis. Nós que trabalhamos sobre o tema, dividimos, e vários autores também, em 3 tipos de violência. A violência, que é a mais do cotidiano, que são atos que não estão contradizendo a lei. Por exemplo, falta de respeito, xingamento. Isso não está na lei que você não pode xingar. Está na lei que você não pode fazer xingamento racista, xingamento homofóbico, mas não está na lei que você não pode xingar. Então, essas pequenas violências, vamos dizer, até escrever nas paredes, não estou falando pichar, escrever nas paredes, etc., nós chamamos isso de microviolência, da violência do cotidiano que acontece em todas as escolas. Tem uma violência simbólica, todos vocês já escutaram falar no Bourdieu, que o Bourdieu diz que a violência simbólica ela se dá por símbolos de poder. Mas ela não se dá por símbolos de poder entre iguais. Ela se dá por símbolos de poder quando alguém tem mais poder que o outro. Quando há reação a qualquer que seja violência simbólica, quando existe uma reação, ela já não é simbólica, ela passa a ser outro tipo de violência. Então, a violência simbólica é aquela que o outro não pode, ou a outra não podem responder. Ficam calados. Vocês vão ver que no racismo nós temos muita violência simbólica. Vocês vão ver. E aquela violência que se chama violência dura, a expressão de um autor francês também, de um livro que chama História da Violência, onde são atos que estão no Código Penal. Então, eu vou começar a falar de preconceito e de discriminação. Pronto. Preconceito e discriminação. Uma das questões muito graves na nossa sociedade é a questão do preconceito e da discriminação. O brasileiro é profundamente preconceituoso. E eu acho que isso, a sociedade brasileira, ela é baseada como visão ideal naquilo que é masculino, tanto que as relações de gênero, eu tive que cortar aqui as questões de gênero, elas são extremamente complicadas ainda na nossa sociedade, e a gente vê o número de feminicídios existentes no Brasil
devido às relações de gênero existentes. Então, o protótipo é o protótipo masculino. Classes privilegiadas, evidentemente, economicamente, os brancos, os heterossexuais e os católicos, hoje eu não diria mais tanto isso, mas, enfim, ainda continua sendo católicos, né? E esses preconceitos e discriminações, muitas vezes, eles são... Espera aí, que deu confusão aqui. Eles são ignorados pela escola. Então, nós sabemos que a discriminação racial é porque existe pessoas que são consideradas inferiores por suas características fenotípicas, por sua cultura, por sua ancestralidade, e avaliada por estereótipos, por traços julgados distantes em relação ao padrão cultural dominante, que é o padrão branco. E as sociedades transformam diferenças físicas em estereótipos sociais, né? E aí eu não posso deixar de falar do racismo no Brasil, não só no racismo que acontece no cotidiano das escolas, mas todos vocês tiveram acesso aos dados do Atlas da Violência, antes do Mapas da Violência, e sabem também como o número de jovens negros que são assassinados, né, cotidianamente é muito maior que o número de jovens brancos, né? E essa disparidade se vê também nos salários dos jovens, né? E na escolaridade também. Acabou de sair dados, eu acho que anteontem, da escolaridade dos negros em relação aos brancos, ainda há disparidade. Bom, e a discriminação racial nas escolas não pode ser considerada só uma prática individual, ou seja, o sistema escolar ele também contribui para esse processo de discriminação, e ele contribui como? Ele contribui com a lei do silêncio. Né? Quer dizer, se a escola não sabe trabalhar as questões raciais como ela deveria, se a escola não mostra para os seus estudantes o que está acontecendo no Brasil, uma visão geral e por que existe discriminação e preconceito, ela está sendo cúmplice da discriminação contra a raça negra hoje no Brasil. Eu vou mostrar para vocês, de pesquisas como nós realizamos, os apelidos que tem nas escolas. Eu não vou ler para vocês, são apelidos relacionados à cor, são apelidos relacionados à religião, são apelidos relacionados ao cabelo. Eu acho que isso nos últimos anos mudou, né? Mudou um pouco, ou mudou bastante, né? E a obrigação de você ter o cabelo liso, com chapinha, etc., não existe mais tanto, se bem que eu acho que ainda a gente encontra isso nas escolas. E quando a Mary Castro e eu fizemos uma pesquisa sobre racismo nas escolas, uma das coisas que nós encontramos, maior reclamação das meninas, foi a questão dos xingamentos relacionados aos cabelos. Bom, pelo menos ninguém ri mais dos apelidos. No começo, quando eu apresentava isso, todo mundo começava a rir, até a gente dizer que isso não era para rir, senão para chorar. Eu vou falar rapidamente sobre homofobia, né? Nós sabemos que alguns preconceitos são mais aceitos socialmente, principalmente contra grupos considerados com a sexualidade tidas como diferentes, como homossexuais, lésbicas, travestis, transexuais, transgêneros, etc. E esses grupos, só muito recentemente, eles começam a ser mais visíveis nos debates, né? Graças aos ativistas, graças aos movimentos, etc. E eu acho que é importante dizer que esses preconceitos se dão porque há uma noção de que existe ainda na nossa sociedade, existe uma sexualidade correta e existe uma sexualidade incorreta,
né? Que se sustentam nos estereótipos de gênero. E esses preconceitos eles se dão em função de achar que da questão da reprodução, ou seja, que uma família normal é uma família que tem que ter reprodução e é estruturada, segundo Amorídio, numa lógica heterossexual. Eu deixo aí, vocês vão lendo, mas eu vou contar para vocês que, nas pesquisas que nós realizamos nas escolas, seja o tema que for, seja violência ou seja outros temas, sempre nós fazemos uma pergunta. Quem você não gostaria, para os estudantes, de ter como colega de classe? E aí, na última pesquisa de 2017, 44% dos meninos e 15% das meninas ainda não gostariam de ter um colega ou uma colega homossexual na sala de aula. Ou seja, eu digo que esse é outro tema que a escola tem que tratar. Fora uma coisa escandalosa, que são os crimes de ódio que acontecem no cotidiano no Brasil contra as pessoas homossexuais. Gente, às vezes eu me atrapalho com isso, né? Será que eu fui para trás? Aí é o seguinte, eu não vou falar sobre gênero, eu só vou chamar a atenção de vocês que, há pouco tempo atrás, o MEC fez uma pesquisa sobre ensinar gênero e sexualidade na escola, e mais da metade das pessoas que se entrevistou respondeu que se devia tratar do tema na escola. Isso é só um comentário à parte para que vocês pensem. A violência sexual. Veja, é um tipo de violência, eu não vou me ater muito a isso, é uma transgressão, e uma transgressão grave no nosso Código Penal, mas vocês veem o número de estupros que há efetivamente no Brasil. E por que eu trago esse dado? Porque eu acho que são coisas que têm que serem discutidas nessa escola. Bom, vou falar de um tema aqui, eu estava conversando com as meninas aqui antes de começar, que esse é um tema que sempre causa um pouco de polêmica. Por quê? Porque nós não utilizamos o termo bullying. Nós, enquanto pesquisadoras, meu grupo de pesquisa, etc., utilizamos o tema violência. E por que nós utilizamos? Porque vocês, se pensarem, vão ver que esse autor, Orwell, que foi a pessoa que falou sobre bullying e que fez suas primeiras pesquisas no norte da Europa, ele começou observando escolas, começou a ver que havia muitos problemas de relações sociais entre os alunos, muita agressividade, etc. Começou a fazer pesquisa, ele tem todo um protocolo de pesquisa para isso, mas ele só observava violência entre os pares. Ora, bullying, efetivamente, é a violência entre os pares, né? Não é a violência de professor-aluno, aluno-professor, porque, claro, como é que na Noruega, ou na Suécia, ou na Finlândia, um aluno vai matar um professor, ou um aluno vai agredir um professor, mesmo verbalmente? Isso não existe. Então, é nesse sentido que nós chamamos de violência e nós gostamos de dar nome a cada uma das violências. Quando se fala bullying, se diz, em geral, algo que é muito generalizado. Então, é isso, nem todas as pessoas gostam, mas eu acho o bullying um conceito complicado. Quais as consequências e quais os impactos que nós temos sobre as violências? Bom, primeiro, mudança de professores, nós sabemos. Nós encontramos também mais problemas nas nossas pesquisas, em pesquisas internacionais,
em escolas que são muito mal cuidadas. Escolas mal cuidadas, pichadas, que não são pintadas, etc. Essas escolas, porque existe uma teoria de dois autores americanos que dizem, eu não vou me ater muito a isso, que dizem que quanto mais... Quanto? 10? Hã? Bom, que susto, quase que eu infarto. Que dizem que quanto mais a escola é mal cuidada, e isso em geral, ele fala das ruas, ele não fala da escola, mas a gente pode levar as escolas. Quanto mais você andar numa rua com papel no chão, mais você vai jogar papel no chão. Quanto mais o lugar tem vidro quebrado, menos você vai cuidar. Enfim. E também o impacto da violência, nós temos, principalmente no Rio de Janeiro, com o que está acontecendo com a questão dos tiroteios. E existe uma pesquisa que saiu agora, que isso traz consequências efetivas para os alunos e professores, inclusive com o fechamento de algumas escolas. Isso eu acho importante, porque a violência escolar, e isso é falado não há muito tempo, traz impactos no ensino, na aprendizagem, na repetência e, principalmente, no abandono escolar. Os estudos têm mostrado que os estudantes que enfrentam violência e outros riscos nas escolas podem ter efeitos negativos. Baixo rendimento, baixa concentração, alto índice de absenteísmo e abandono escolar. Outros autores dizem que a violência nas escolas, evidentemente, reforça desigualdades sociais, abandono, reprovação, etc., etc. E eu quero dizer para vocês que esses autores, como Cerqueira, por exemplo, que é do IPEA, que demonstrou que a cada 1% a mais de jovens na escola, a taxa de homicídio cai de 2%. Em cada 10% a mais do gasto da educação, isso são dois autores americanos, resultaria 1% na taxa de homicídio. Por que eu estou lendo isso com ênfase para você? Porque nós somos sociólogos, educadores, trabalhamos com dados quantitativos, mas não somos economistas. Todos esses autores são economistas. Ou seja, há um setor da economia que tomou isso como tema no Brasil e em outros países e tem mostrado isso. Gente, vamos começar a prestar atenção. Vamos começar em políticas públicas. E quando a gente fala de violência nas escolas, um dos temas principais é a questão do clima escolar. O que é o clima escolar, finalmente? O clima escolar tem relação com a normas, valores que existem dentro das escolas, com essa sensação de segurança e de pertencimento que tem professores, alunos, adultos da escola, com as relações interpessoais. Um dos maiores problemas das violências nas escolas são as relações interpessoais. Com o sentimento de pertencimento de alunos e professores, isso é de uns autores que são canadenses. Bom, de novo, eu reitero que um bom clima ele mexe com os resultados da capacidade de aprender dos alunos, e isso é muito importante, porque durante os últimos 80 anos se vem dizendo que a capacidade de aprender dos alunos tem relação com o nível socioeconômico da família e continua tendo. No entanto, um bom clima na escola aumenta a possibilidade de que esses fatores econômicos, socioeconômicos, não sejam os principais. Deu para entender isso que eu quis dizer? O Todos da Educação e o OCDE também vão mostrando que, de 2017, é a primeira vez que o OCDE se refere, quando ela faz sua avaliação, à questão do clima escolar nas escolas. É a primeira vez. Bom,
Eu vou correr aqui um pouquinho. Nós trouxemos aqui, não sei se dá para ver bem, 3 eventos relacionados às violências nas escolas, que ocorreram recentemente. Um é Rio das Ostras. Vocês se lembram o que aconteceu no Rio das Ostras? Rio das Ostras fica ali perto de Búzios, no Rio, na área de praia. Era um professor negro, coisa que ninguém falou, né, que eu acho que é importante nesse caso, que foi agredido pelos alunos. Jogaram livros, xingaram, todo tipo de agressão fizeram com esse professor, que era um professor mais ou menos novo na escola, e que os alunos agrediram. Carapicuíba foi agora aqui no interior de São Paulo, igual. Os professores jogaram livros, agrediram os professores. Ninguém sabe muito bem por que aconteceu, né? Ninguém fala, ninguém aprofunda muito bem. E Suzano, evidentemente, todo mundo conhece, que foi um fenômeno diferente, mas que, porque entraram de fora para dentro das escolas, mas que foi um fenômeno terrível, né? Porque aí foi um massacre, não foi uma violência dentro das escolas, foi um massacre, e tem que se discutir o que aconteceu. Porque, quando acontecem essas coisas, nós sempre nos esquecemos que há que prestar muita atenção nos jovens e nos adolescentes que são isolados, né? Ser jovem e ser adolescente é viver em grupo, é estar em grupo, é participar em grupo. Aqueles que são isolados, nós temos que prestar muita atenção neles, né? E talvez Suzano tenha sido um desses fenômenos do jovem se sentir isolado, desprezado, etc., e voltou para o locus, né, onde ele passou um tempo da sua vida estudando para realizar essa ação, porque ele poderia ter feito num shopping center, numa farmácia, no que quer que fosse, né? De novo, a Marta Nussbaum. E agora eu queria contar um pouco para vocês do nosso programa, dizendo, reiterando, que sempre escola e família são os principais, quer dizer, escola e família, né, são os principais atores na formação da criança, adolescente e jovem, né? Por isso, nós temos que repensar a cultura moralista que está existindo hoje na nossa sociedade, e nós temos que repensar também alguns programas e projetos que estão sendo realizados, efetivamente, pensando que a polícia pode resolver a questão da escola, né? Existe um pesquisador americano que se chama Devine, que ele vai mostrando em Nova York, numa época, no Harlem, que é o lugar mais complicado de Nova York, com muita violência. Ele fez uma pesquisa, ele acompanhou a polícia dentro das escolas. E a conclusão dele foi que a violência, não a violência com armas, mas a violência do cotidiano, ela aumenta muito mais, porque os alunos e os professores têm a sensação de que a escola não pode resolver as suas questões e os seus problemas, né? O que faz com que nós tenhamos um vazio de poder dentro das escolas. Bom, nós temos uma proposta, quando eu digo nós, é a Flaxo, nós já estamos trabalhando nisso há alguns anos, de um programa de convivência escolar, né, para mudar o clima escolar, e um trabalho preventivo a partir, principalmente, o primeiro passo é a formação de professores, ou seja, que os professores tenham acesso a conteúdos que nós conversamos aqui e que eles não estão tendo efetivamente nas suas formações, né? E que eles possam pensar um plano de convivência escolar também, que é assim que nós trabalhamos. Evidentemente, com o desenvolvimento de habilidades socioemocionais que permitam que
tanto os alunos quanto os professores possam lidar com determinados tipos de violência. Seja, evidentemente, que não a violência dura, mas os outros tipos de violência. O programa é uma proposta de intervenção a partir de diagnóstico. O Brasil é um dos países que não tem diagnóstico sobre a questão da convivência escolar e do clima escolar. Não existem. Existem alguns trabalhos, alguns estudos de caso, grandes pesquisas, como nós fazíamos na época da Unesco, mas nós sabemos o que acontece com cada escola no Brasil em relação à aprendizagem, o resultado dos seus alunos. Mas nós não temos ideia do que acontece com o clima escolar. Então, isso daí é algo que nós temos que prestar atenção, e essa é a nossa proposta. Bom, nós começamos com capacitação. Em geral, temos que ter técnicos da Secretaria de Educação, ou outras instituições, né? Nós falamos de riscos e vulnerabilidades sociais, tanto dentro da escola como nas comunidades, né? Falamos de fatores de apoio, fatores de proteção, etc. Nós realizamos um diagnóstico, mas o que nós queremos, o que nós estamos fazendo com os professores é ensinar os professores a serem pesquisadores da sua própria realidade. Quer dizer, nós damos instrumentos e ferramentas para que esses professores possam fazer um diagnóstico. E, depois, esses professores possam ter um número de alunos onde eles possam repassar para esses alunos e eles possam fazer um trabalho conjunto sobre o diagnóstico que está acontecendo dentro das escolas. A partir desse diagnóstico, dessa formação, desse diagnóstico, de discussões constantes, né, eles fazem um plano de ação para mudar na escola o que eles acham que é possível, não, sobre o que eles querem mudar da escola. Quais os resultados que nós tivemos dessa nossa experiência, que nós realizamos nós fizemos em 7 estados com o MEC. Evidentemente que isso depois foi cortado, e nós, no trabalho do BID, fizemos em 2 estados. Bom, quais as conclusões? Se fizeram como mapas da violência que estava acontecendo dentro da escola, seja na escola, seja nos seus arredores. Nós capacitamos professores, gestores, etc., e pessoas da Secretaria de Educação. Houve participação de estudantes e professores num planejamento participativo existentes, e alunos e professores conseguiram ser pesquisadores da sua própria realidade. Nós tivemos o envolvimento da comunidade escolar no programa, nós acompanhamos e avaliamos o programa também. O programa foi reconhecido como inovador, divertido, enfim, despertou interesse. É como se a escola tivesse uma coisa diferente que ela pudesse fazer e mexesse com a escola. Nós tivemos oportunidade de mudanças na escola. Agora, eu acho que eu não tenho tempo de contar, mas tem muitas piadas para contar aqui, como as coisas eram básicas, e como, efetivamente, você mudando coisas básicas, as relações sociais elas podem mudar. Eu só vou dar um exemplo para vocês na questão do uniforme. O uniforme de uma das escolas era uma camisa polo muito grossa, eles só podiam usar jeans preto, e o sapato e o tênis não podia ser de cor. Isso era uma questão de uma briga com os diretores muito grande, com os professores também, porque se eles fossem sem isso, eles eram castigados. Bom, conseguiu-se no plano de ação, você vê que é uma coisa básica, colocar isso, e o diretor mudou o uniforme dos meninos. Quer dizer, nós não tivemos tempo de avaliar
O impacto disso, mas, efetivamente, nós pensamos que houve impacto. Melhoria do relacionamento entre professores e alunos, um maior diálogo. Nós tivemos a questão da autoestima, da questão socioemocional dos estudantes, quer dizer, na medida em que eles sentiam que eles começavam a participar das escolas. Eu vou dar um exemplo para vocês de um grupo, de duas pessoas numa escola, e é um fenômeno, não dá para falar tudo agora, da automutilação, acho que depois até uma pessoa vai falar, da Palas Athena, que nós encontramos, assim, foi impressionante que nós encontramos de automutilação e como eles falavam sobre isso. Mas esses dois estudantes, eles tinham um kit automutilação. Era um estojinho com todos os instrumentos para automutilação. Quando chegou no final do programa, eles entregaram esse kit para o professor responsável por eles. Eles disseram, nós não precisamos mais nos automutilar. Então, acho que trabalhou com a autoestima, não de todos os alunos, mas dos que participaram. E eu acho que eu não disse que no nosso programa nós temos uma parte de educomunicação, ou seja, tudo isso que eles estão fazendo é transformado em vídeos, em programas de rádio, em cartazes, etc. Eles aprendem isso para eles poderem colocar para a escola tudo que eles estão fazendo. Então, se valoriza a expressão artística, mudança na infraestrutura, eles começaram a participar do que me incomoda, que a escola não esteja toda velha e não está pintada, vamos pintar a escola. Aumento do capital social e cultural deles, com o que eles estavam fazendo, porque eles conseguiram, inclusive, se relacionar de outra forma nas escolas, participação no dia a dia dos alunos, e maior participação política também nos grêmios da escola. A educomunicação, que eu já falei para vocês, mudanças de regras. As regras... Quanto tempo que eu tenho? Tá bom, eu já vou parar. As regras, não falei disso, é impossível parar de falar, gente. As regras são, em geral, um tema de constante briga nas escolas. Se a gente pergunta por que não pode entrar boné, é porque não pode entrar boné. As regras, elas têm que ser discutidas. As meninas não podem entrar de saia, porque não podem entrar de saia. Todas essas regras têm que ser discutidas, senão vamos continuar a ter conflito relacionados a esses temas que parece que são secundários, mas são principais. Bom, relação com a comunidade escolar, intercâmbio entre as escolas, nós fizemos muito isso, e valorização do programa pelos pais. Esses dois livretinhos vocês vão receber. Só fazer mais uma coisa, eu faço muito rapidinho. Esses dois livretinhos vocês vão receber, cada escola vai receber, é sobre o nosso programa. E aqui está o meu contato, se vocês quiserem conversar, falar, dialogar comigo. Nós somos uma equipe, estamos às ordens, sempre para falar desse tema. Agora, eu queria ler rapidamente para vocês, acho que vai levar uns 2 minutos, esse livro da Marta Nussbaum, que está em português, mas é de Portugal, não é do Brasil, então, queria ler para vocês. Bom, ela diz o seguinte, para a gente fechar. Isso vem do Rabindranath Tagore, que é um poeta indiano. E ela diz o seguinte, um certo rajá tinha um pássaro que adorava. Queria educá-lo porque pensava que a ignorância era uma coisa má. Seus gurus convenceram-no de que o pássaro devia ir à escola. A primeira coisa que teve que ser feita foi oferecer ao pássaro uma instalação que era toda de ouro. Depois teve que fazer bons manuais escolares para os pássaros. E os gurus disseram, os manuais estão bem para atingir o nosso objetivo. Dias e noites a fio, trabalharam na produção desses manuais. Em seguida, contrataram professores que foram muito bem pagos.
No dia em que o Rajá visitou a escola, os professores explicaram que o método que utilizaram para educar o papagaio era um método de tal modo fantástico que, perante a sua excelência, o papagaio tinha uma aparência insignificante. O Rajá ficou satisfeito, não encontrou defeitos. Quanto a qualquer hipótese de reclamação por parte do papagaio, era impossível. Tinha a garganta preenchida pelas folhas dos manuais. E era incapaz de assobiar, de repetir as palavras, de cochichar. Continuaram as lições. E um dia o papagaio morreu. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Eles foram ao Ministério de Educação e disseram: Senhor, a aprendizagem do pássaro terminou. Ele salta? Perguntou o Rajá. Não. Ele voa? Não. Traga-me o pássaro. O pássaro foi trazido pelos guardas do palácio. O Rajá tocou com o dedo e apenas se conseguiu ouvir o som do recheio das folhas de papel na barriga do pobre papagaio. Fora do palácio tinha um murmúrio de brisa e melancolia numa grande manhã de abril. Eu deixo a pergunta: é essa a escola que nós queremos? A escola igual que esse papagaio teve? Muito obrigada. Espera aí, posso pegar a aguinha? Pode pegar. Muito obrigada, Miriam. Vamos sentar ali naquela poltrona bonita agora para a gente conversar. Vou até pular para lá também. E vocês mandaram algumas perguntas, né? Temos 4 aqui. Vamos lá, então. Você pode usar esse microfone aqui. Eu também anotei umas perguntinhas aqui. Se vocês não perguntarem, eu vou fazer as minhas também, tá bom? Vamos lá, Miriam. A primeira que chegou para mim não está identificada, mas a pessoa falou assim, ó: a formação dos professores não viveu uma transformação que acompanhou as mudanças atuais. Aí, entre parênteses, mídias, redes. Ao contrário, os cursos de licenciatura estão escassos e não privilegiam a relação, educação à distância. O grande desafio é pensar as relações de pessoas, e o currículo, relação dos componentes curriculares. Gostaria que você comentasse a esse respeito. Aí é sobre a formação dos professores, né? Pode ficar à vontade. Falar, comentar. Isso. Bom, eu gosto de saber o nome de quem fez a pergunta, mas se não está, se ele se escondeu. Ah, não, se escondeu não. Estou vendo um braço. Como é seu nome? Fala alto para a gente saber. Elvis. Professor Elvis. Elvis, eu acho que é isso mesmo. Acho que você fala exatamente o óbvio, né? Não acompanhou as licenciaturas, não acompanharam todas as mudanças econômicas, sociais e políticas com relação à EAD, mas não acompanharam também com relação ao que se aprende. Quer dizer, é uma forma de ensinar como se fosse de muitos anos atrás e que é preciso incorporar isso. Eu esqueci de falar que, nos nossos cursos que nós fazemos para formação de professores, e que nós estamos fazendo parcerias com várias instituições, nós fazemos, em geral, uma aula presencial e depois tudo por EAD, onde a gente vai ensinando os professores como fazer. Quer dizer, nós não damos aulas de EAD, não somos especialistas em EAD, mas eles têm que aprender a se comunicar através da educação à distância, né, de instrumentos e ferramentas da educação à distância e trabalhar com isso. Mas eu acho que você falou, você comentou e você já respondeu. Então, a próxima pergunta. Na opinião de Miriam, qual é o papel do esporte e a prática de atividade física no combate à violência? Essa pergunta é do professor Juliano, que é do SESI Cotia. Cadê o professor Juliano? Dá um tchauzinho. Ah, está lá também. Obrigada, professor. Bom, Juliano e todo mundo, evidentemente, não dá para a gente falar de tudo, né? Quer dizer,
eu não falei da questão da deficiência, como preconceito, eu não falei de muita coisa, evidentemente, eu escolhi algumas. O esporte é fundamental, ainda mais que nas estatísticas nós sabemos o número reduzido, principalmente de adolescentes e jovens, que fazem algum tipo de esporte, né? Que parece absurdo, mas, efetivamente, é verdade. E a grande questão, acho que a tua pergunta é interessante, porque, se bem que o esporte é interessante, veja só, se bem que os programas de mediação escolar, os programas relacionados às questões socioemocionais, enfim, eu poderia dizer vários dos programas existentes, programas de cultura, todos eles são importantes. Mas o que você precisa, efetivamente, é um plano de convivência escolar onde pode entrar tudo isso, né? Esporte é algo importante, vamos dizer, que você esteja com o seu programa, com o nosso programa na sua escola. E um dos temas importantes é esporte. Esse tema pode e deve entrar, principalmente para adolescentes e jovens, e nós sabemos a importância. Agora, o que eu quero te dizer é que você, fazendo algum tipo de esporte, isso não vai fazer com que as pessoas sejam mais ou menos violentas, né? Por quê? Porque não depende das pessoas, depende da escola. Então, tem que ter todo um programa que a escola realize efetivamente. Terceira pergunta. Gostaria que você, Miriam, falasse um pouco mais sobre o adulto/professor significativo. Aí também não quis se identificar. A pessoa quer se identificar agora? Oi, Célia. Célia que mandou a pergunta. Tá, adulto/professor significativo. Tá. Célia, foi muito interessante, porque é um livrinho... Eu não sei quem que está aqui, eu trouxe um, porque já está acabando, eu só tenho 10. Foi uma pesquisa que nós fizemos em 2016, e nós fizemos, se não me engano, foram 6 capitais no Brasil que nós realizamos a pesquisa, e a pergunta era essa, como eu te disse: por que os jovens e adolescentes permanecem nas escolas? Evidentemente que nós quebramos a cabeça, porque todo mundo trabalha porque que eles saem, nós temos que trabalhar porque que eles permanecem. Eu acho que eles respondem o que a gente esperava. Para ter um melhor trabalho, para ter uma situação econômica melhor, para ter determinado nível de mobilidade social. Mas, de repente, surge isso do professor, que foi o maior achado, inclusive, na época, saiu em todos os jornais, deu programas de televisão, um pouco para trabalhar a autoestima do professor. E nós não perguntávamos se o professor era significativo. Eles disseram, em grupos focais, que se eles falavam dos professores, né? Ou seja, o que é um professor significativo? Primeiro, um professor que tem um bom diálogo conosco. Não nessa ordem que foi, né? Mas que tem um bom diálogo. Porque uma das reclamações dos alunos, das alunas em geral, é a falta de possibilidade de diálogo entre professores e alunos, mesmo dentro de sala de aula, mesmo quando eles perguntam. Então, se eles diziam, se nós tivéssemos um professor que ensinasse bem, era o primeiro tema, porque a gente pode achar que é significativo, porque é um professor amiguinho. Não era isso, não. Era um professor que ensinasse bem, fosse gentil com eles e abrisse diálogos e possibilidades de eles conversarem com esse professor. É uma referência, né? Alguém que seja uma referência positiva. E continua sendo, né? Uhum. Bom dia, sou Fabiana, professora da sede pública em Cubatão, Baixada Santista, em São Paulo. Cadê a professora Fabiana? Oi, professora. Que letra linda, professora. Gente, me lembrou da minha escola. Que letra mais bonitinha, meu Deus. E concordo com a senhora. Parabéns. Professora, claro, mas assim, se o negócio é bom, a gente tem que elogiar, né? Concordo com a senhora sobre o programa de prevenção à violência na escola. Também trabalho com o diálogo, através de assembleias de classe. Parabenizo o seu programa, é bem organizado e maravilhoso, mas atualmente, em letras maiúsculas.
Acho que é o tempo presente aqui, né? Você acredita que este governo, federal e estadual, ainda tem interesse em investir em prevenção? Seria o ideal, mas é possível? Olha, eu vou falar do que eu sei. Vou falar do federal, que absolutamente não, evidente. Quer dizer, o que nós falamos não tem nada a ver com o que... eu até estou meio fazendo mal em falar isso, porque eu sou de um organismo internacional, eu não poderia nem falar isso. Mas eu acho que não é possível, um diálogo. O governo... Eu não sou de São Paulo, então, eu acho que a gente tem que ter esperança. Quer dizer, aqui, por exemplo, quando o Risoli, o Scarf estavam falando, eles falavam da possibilidade de uma abertura dessas jornadas para as escolas, para as secretarias. Eu acho que pode existir essa abertura. Talvez, não nós diretamente, mas talvez com a possibilidade de abrir para outros. Por exemplo, eu não sei se a Mônica, do SEMPEC, está aqui, ainda está ou já foi? Ela estava aqui, mas já foi. Nós estamos com o SEMPEC também pensando um programa de formação para professores, onde nós vamos primeiro formar, acho que 300 ou 400 professores, que vai ser um programa online, que vai ser realizado junto com o SEMPEC. Tem muitas possibilidades. Agora, é ver como nós conseguimos fazer essa força para conseguir que entre nos estados e municípios, que eu acho que hoje é mais fácil trabalhar. Professora, agradeço a oportunidade de ouvi-la e as reflexões que trouxe, né? Seria possível repetir o nome dos autores das pesquisas? O autor que falou sobre a necessidade do tempo de brincar na escola. De repente, põe o PowerPoint. Põe Será o PowerPoint, que a gente pode colocar de novo? Eu não me lembro, não sei se tem tempo, mas eu não me lembro que número que é. A gente pode, talvez, alguém ajude a gente a encontrar? Depois eu te mando. Você me escreveu, eu deixei meu e-mail aí, depois eu te mando a lâmina. Então, você procura, gente? Pode me procurar também, que eu pego a colinha e te passo. Como é seu nome? Márcia. Obrigada, Márcia. Mais uma pergunta. Você acredita que, na escola integral, existe menos violência do que na escola na qual exista somente um turno? Essa é a professora Débora, que é do SESI de Santana de Parnaíba. Ai, que pergunta difícil. Cadê a professora Débora, hein? Pergunta difícil, Débora, cadê professora? Você? Não, é o seguinte, eu acho que a experiência, pelo menos que eu conheci, de escola integral, é muito recente. Nós não temos essa cultura no Brasil. Então, o que tem acontecido? Se a escola integral para o ensino médio é muito difícil. Os meninos e as meninas não querem, não estão acostumados a permanecer na escola todo dia. Eu não estou dizendo que não é positivo. O Brasil tem um defeito, ele não faz avaliação dos seus programas, porque fazer avaliação de impacto custa tanto quanto o programa. Por exemplo, nós fizemos avaliação desse programa, mas fizemos uma avaliação qualitativa. Nós não tínhamos possibilidades financeiras de fazer uma avaliação de impacto como teria que ter sido. Então, eu acho que nós temos que começar a pedir duas coisas para as escolas. Uma é diagnóstico, que não existe, e a segunda são avaliações e avaliações de impacto. Miriam, na sua opinião, é possível implantar um programa de convivência e prevenção às escolas, prevenção às violências nas escolas como um projeto? Ou esse tema já é uma demanda social que fundamentaria um espaço maior nas escolas, tal como um horário componente curricular para a promoção sistematizada da cultura de paz? Eu acho que você te respondeu. Eu acho que, se você entra como projeto, você não está entrando. Você entra, que foi o que aconteceu conosco. Você entra, você fica 1 ano, você fica 2, depois você sai. Muitas vezes a escola, se não está incorporado, se não está dentro do que é o programa da escola, é muito difícil. Mas eu penso que, como experiência, nós poderíamos pensar nas escolas e nos estados e municípios fazendo. E eu queria fazer outro comentário.
A cultura de paz é um termo muito complicado. Por quê? Porque a cultura de paz vem da Unesco, onde, falando de sociedades em guerra. Nós temos muita violência e nós não temos sociedades em guerra. Eu, por exemplo, no meu trabalho, isso não quer dizer que eu estou pedindo para vocês mudarem, eu utilizo a cultura da não violência, porque eu acho que é mais concreto, porque paz é um termo muito abstrato, né? Se eu pergunto aqui o que é paz, cada um vai dizer uma coisa, né? Então, eu utilizo a cultura da violência. Mas eu acho que isso não obsta que a gente possa continuar trabalhando, né? Se vocês acham que é efetivo a questão da cultura de paz. Essa pergunta foi de quem? Quer se identificar? Ali, da professora. Respondido? Pronto. Última pergunta agora do professor Pedro, de São Carlos. Cadê o professor Pedro? Ei, tudo bem, professor? Obrigada pela pergunta. Hoje, com as tecnologias de comunicação, me parece que o impacto das relações interpessoais entre alunos nas redes são muito maiores do que as interrelações em escola. Pior, me parece conflitante. As relações nas redes são tóxicas, agressivas, antidialógicas. Se eles são muito mais... Aí vem a pergunta. Se eles são muito mais impactados por aquela estrutura nociva lá fora, como fazer para combater isso nas pouquíssimas horas que temos contato dentro da escola? Pedro, eu acho que nem sempre as relações das redes são tóxicas, né? Eu acho que podem vir a ser. Eu acho que existem grupos onde as relações não obrigatoriamente são tóxicas. Porque, senão, a gente começa com essa visão negativa sobre os adolescentes e jovens que a gente tende a cair, né? Que é muito fácil cair nisso. Eu acho que a gente tem que pensar que não obrigatoriamente são tóxicas e que é um tema que tem que ser discutido dentro da escola, é óbvio. Faz parte isso da escolaridade, faz parte da sociedade, faz parte do mundo. Se não for discutido na escola, esse tema, como todos aqueles que eu falei, não vai ser discutido em nenhum lugar, porque são poucos alunos que têm possibilidade de estar numa ONG, numa organização social. São poucos alunos que estão nos grêmios, e os grêmios não estão mais politizados discutindo esse tema. Então, Pedro, eu acho que isso tem que fazer parte das discussões, apesar do pouco tempo. Eu acho que isso, principalmente no tempo integral, tudo que a gente está falando aqui tem que ser levado para escolas de tempo integral, sem nenhuma dúvida. Eu quero pedir uma salva de palmas aqui para a Miriam. Muito obrigada, Miriam.